plateia. E com alegria vamos receber o Ministério Machia, uma banda que já está há tanto tempo na estrada, mas só agora gravou o seu primeiro trabalho. Vem pra cá, pastor Cacá, Marcelo, Magno, Felipe e Márcio. É um prazer e uma alegria estar aqui com vocês. E a primeira coisa que eu quero saber, vocês são amigos de infância ou Deus foi juntando vocês? As duas coisas. Primeiramente, shalom a todos. Nós somos amigos de infância. Alguns são amigos de infância, outros Deus foi acrescentando. Por exemplo, eu, Marcelo, Márcio, a gente fez bagunça junto, mas depois Deus foi acrescentando o Magno, o Felipe. E quem deu o nome do ministério? Bom, o Ministério Machia, ele tem essa formação, já tem mais ou menos um ano, né? Mas a gente já vem cavando poço há muito tempo, eu e o Marcelo. E o pastor Vanderlei, o nosso pastor da Saranda Terra Ferida em Nova Iguaçu, eu chamo ele carinhosamente de apóstolo. Ele, por ver a nossa identidade em cima e fora do altar, ele nos presenteou com esse nome chamado Machia, que significa ungido, separado, deriva de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, ou seja, nós temos um nome e o nome que nós levamos é o nome do Messias, o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Cacá, eu sei que você é pastor, não é fácil, mas eu quero saber como que você faz para dividir ministério pastoral com a banda. Pastora Cíntia, é uma boa pergunta e uma resposta complicada, porque é difícil demais você conciliar a família, você conciliar ministério da igreja local e você conciliar o Ministério Machia com viagens, com saídas, mas Deus tem nos dado graça, Deus tem nos ajudado e a gente tem conseguido cumprir com as nossas obrigações familiar, igreja, pastoreando e o Ministério Machia. Ainda tem a família. É um conjunto. Somos uma família, somos uma igreja, é um conjunto. Amém. E você, Marcelo, fala um pouquinho pra gente aí desse dom que o Senhor tem derramado sobre você, de compor canções tão maravilhosas. Graças e paz a todos. É uma bênção, uma dádiva de Deus, né, para a nossa vida. E importante ressaltar que você falou que, assim, que nós temos um tempo já na estrada, mas tudo começou mesmo com essa coisa da composição, né? Antes de Machia ser Machia, houve uma entrega, semeadura, né? Tantas canções, assim, como cantores como Aline Barros, Bruna Carla, Cristina Mel, Pamela, enfim, tantos outros. E aprove a Deus agora nos agraciar com esse nosso primeiro trabalho, né? Que está sendo assim, muita bênção na vida de tantas e tantas pessoas. Posso dar uma palhinha aqui? Quem conhece aquela canção assim? Família pode sonhar, mãe, teu filho vai voltar, pai, na mesa o pão não vai faltar. Todo o grupo. E vocês fazem parte da mesma igreja? Sim, fazemos parte do mesmo ministério. Comunidade Evangélica, Ministério Pentecostal Saranda Terra Ferida. Como eu pastoreio lá em Belfor Roxo, Itaipu de Belfor Roxo, e eles, juntamente comigo como Machia, temos os nossos compromissos dentro da matriz, o culto que nós ministramos. Assim, a gente acredita muito, pastora Cíntia, que quem não se envolve, não desenvolve. E que a raiz dentro da nossa igreja, a gente quando cria raiz, a gente consegue adquirir águas profundas em Deus, e isso faz com que a árvore cresça mais. E a gente crê que o nosso crescimento vem do nosso comprometimento com Deus, mas com o ministério a qual nós servimos. Nós sabemos que vocês muitas vezes bateram em portas, acredito que receberam muitos não, inclusive da MK. Como vocês se sentiram? Vocês tiveram vontade de desistir? Olha, houve momentos, e nesses momentos era eu e Marcelo, depois o Magno viveu um tempo desse momento também.
um momento que a gente diz que foi a fase do vai ou racha, aonde estava tudo preparado para acontecer e não aconteceu. Houve momentos que nos precipitamos devido o sonho latejando dentro do coração. E eu me lembro uma vez que eu e Marcelo e mais um amigo entramos dentro de um Fusca e fomos para lá dentro da MK, fedendo a gasolina. E o Marcelo foi conversar com a dona Evelise e a dona Evelise falou não. Depois nós fomos de novo e a dona Evelise falou não. Só que a gente foi sem nada para apresentar. Só a cara e a coragem pela fé. E o sonho. E pela fé. Pela fé. Chegando lá, a dona Evelise nos disse não. A gente acredita que foi um tempo de Deus, que Deus endureceu o coração dela. Mas quando chega o Kairos, o tempo de Deus, as coisas acontecem. Como diz a palavra, né? Tudo tem um tempo determinado. Verdade, pastor. E quando o Senhor estabeleceu esse tempo, aconteceu, né? As portas foram abertas. A dona Evelise, quando nós levamos o CD lá, ela disse que ia ouvir com carinho, ia pensar, pensou. O nosso pastor teve um sonho, num dia após encontrou com ele, coisas de Deus. Encontrou com ela e perguntou: e aí, dona Evelise, vamos gravar uma chia? E ela sorriu e falou: vamos gravar, pode levar os meninos lá para a gente assinar. Aleluia. E nós assinamos. Quando é tempo de Deus, é o tempo de Deus. É tremendo. Aleluia. E vocês, muito tempo, né, como plateia, participaram do Louvorzão 93. E esse ano vocês tiveram uma participação lá na Quinta da Boa Vista. Como foi? Fala um pouco assim dessa emoção de estar ali participando, né? Olhar para trás e perceber que anos atrás vocês estavam ali como plateia. E como foi essa emoção de estar ali cantando, né? Sentindo a emoção do público, dali das pessoas sendo tocadas. Fale um pouquinho aí dessa experiência pra gente. Isso mexe um pouco com a nossa emoção. Porque eu me lembro, e eles vão se lembrar agora também, quando a gente chegou um dia antes para passar o som no louvorzão, aí eu vi esses dois camaradas aqui, que eles são irmãos. O Marcelo e o Márcio são irmãos. E os dois lá na Quinta da Boa Vista, os 5 doidos, conversando, esperando o tempo de gravar. Isso já estava entrando na madrugada, esperando o tempo de passar o som na Quinta. E eles dois falavam assim: caramba, cara, tá vendo esse pedaço aqui, essa rua aqui? Rapaz, a gente entrava aqui correndo, porque já começou, correndo naquilo. Eu nunca frequentei muito, mas eles frequentavam bastante. E aí vê a promessa se cumprindo, e a gente estava lá para passar o nosso som, para no outro dia estar lá ministrando, que a gente não crê que em lugar nenhum a gente se apresenta, mas a gente ministra. Exato. Existe algo que Deus colocou dentro da gente, a gente ministra. E as pessoas talvez nos vejam e achem que foi de uma hora para outra, ou com um empurrãozinho de alguém. Não foi não, foi com muita luta, foi com muito choro, foi com muito sacrifício, de 6 em 6 passos sacrificando, até chegar no lugar certo, aonde estava escrito por Deus, porque Deus não começa nada sem antes ter terminado. Então, quando chegou o tempo, foi tremendo. A gente tocou emocionado no louvorzão. O feedback dos milhares que estavam lá, de adoradores, foi tremendo, sem palavras. E já te pedi que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que tem um sonho, que talvez acordou hoje pensando em desistir. Por favor, deixe uma mensagem. Posso ficar em pé? Amém? Aleluia. Bom, amados, que a minha voz possa entrar na sua casa como uma voz profética para trazer ânimo ao teu coração, porque talvez você tenha sonhado muito e você não tem visto o início da realização desse sonho. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você pensou em ter esse sonho, Deus já tinha sonhado com você. Quando você nasceu, Deus realizou um sonho, e o propósito de Deus na sua vida, muitas das vezes, é fazer com que você passe por essa experiência para você amadurecer, para quando você chegar na realização do sonho, no cumprimento da promessa, você está preparado para viver. Eu quero agradecer vocês terem aceitado aí o nosso convite, profetizar realmente que possa ser um tempo de honra. Eu creio que chegou o tempo da honra do Senhor na vida de vocês no ministério. Que o Senhor abençoe as
os familiares, os filhos aí. Amém? Amém.